Boa noite a todos. Essa audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite, a saber, a audiência pública de número 11, em 5 de abril de 2018, pauta, item único, projeto de lei número 12.336/17, do vereador Fauaz Tarra, que regula a exposição de produtos alimentícios ultraprocessados em estabelecimentos comerciais e da providência correlata. O item apresentado será objeto exclusivo dos debates. De acordo com a rotina das audiências públicas, o autor do projeto é o primeiro a fazer uso da palavra durante a explanação. Os cidadãos interessados em se manifestar devem inscrever-se junto aos funcionários Érica e Samuel, peço que se identifiquem, eles estão lá em cima, na recepção. As inscrições se encerram às 19h30. Os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra por até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta aos demais vereadores interessados. Ao final, novamente, a palavra é dada ao autor do projeto para, se o caso, responder aos questionamentos e fazer as considerações finais. Passo agora à explanação do projeto. Gostaria aqui de registrar a presença da senhora Gabriela Ribas Glinternick, coordenadora do PROCON, a quem eu convido para compor a mesa junto comigo, que muito me ajudou na construção desse projeto. Também citar o Renato Barreto, especialista em políticas públicas e também membro do Programa de Alimentação Saudável do IDEC, a Elaine Cristina Teixeira Pinto, ela representando a Camila Aparecida Borges, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, que deixaram o conforto dos seus lares para estar aqui hoje para debater um assunto tão importante, que é a questão da alimentação, e a gente construir esse projeto em conjunto. Eu vou contar um pouquinho também como foi a construção até chegar aqui. Também gostaria de agradecer aos meus assessores o tanto que eles ajudaram na construção desse projeto, ao Cristiano, ao Anderson, à Raquel, aos funcionários da casa, à Guarda Municipal que está aqui conosco também presente. Então, antes de entrar de fato no projeto, eu gostaria de falar sobre um breve relato, como surgiu essa ideia. Então, nós estávamos conversando com a Gabriela do PROCON, nós temos uma relação muito bacana, muito saudável, e nós, em debates, em conversas, surgiu essa proposta de regular o acesso da criança aos alimentos de baixa qualidade nutricional. Então, para iniciar o debate, nós fizemos uma palestra na ESEF, no ano passado, com a presença de representantes do IDEC e Alana, que nos alertaram para o aumento da obesidade infantil. Estive também em São Paulo, no Instituto Alana, que tem um trabalho eficiente e referência de combate ao superapelo publicitário sobre as crianças e nos deu suporte para pensar em alternativas dentro da nossa legislação. Em janeiro deste ano, fiz questão de discutir o projeto com um grupo de estudo formado por profissionais do Alana e IDEC, da Prefeitura de Jundiaí, nutricionistas, representantes do comércio de supermercados, médicos, engenheiros de alimentos, a quem sou muito grato. Também registrar a presença da Verônica, que é diretora da nossa Unidade de Gestão de Agricultura e Abastecimento. É sempre bom dizer que o projeto é legal e constitucional, isso é importante de deixar claro. Então, vamos entrar um pouquinho no que diz a lei. O projeto prevê que em estabelecimentos comerciais, as gôndolas dos caixas tenham expostos alimentos ultraprocessados, que são salgadinhos, balas, refrigerantes, acima do alcance de crianças. Por isso, fizemos a sugestão de que esses alimentos estejam acima de 1 metro de altura. Então, no grupo de estudo tiveram algumas sugestões, mas, por enquanto, acabamos mantendo essa metragem. São considerados ultraprocessados os alimentos que possuem alta quantidade de sal, açúcar, gorduras, realçadores de sabor e texturizantes. No projeto de lei, nos baseamos na classificação de alimentos apresentados pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, além do perfil nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde. Nós sabemos que tem algumas pessoas que questionam essa classificação, mas estou muito tranquilo, porque ela é muito clara no projeto de lei quanto aos ultraprocessados e em pesquisas muito embasadas, como a do professor Carlos Monteiro, da USP, recentemente relatada em matéria da revista Época. Monteiro mostra que no Brasil, quanto maior o consumo desses alimentos, maior a incidência de obesidade e doenças oriundas dela, como vários tipos de câncer, diabetes e problemas cardiovasculares. É muito importante ressaltar
que os próprios pesquisadores nos apontam que alimentos processados não são necessariamente nocivos. Falamos aqui dos ultraprocessados, que são aqueles produtos que já não possuem qualquer semelhança com o natural e possuem mais artigos industriais sem valor nutricional. Esses alimentos, geralmente mais atrativos a todos, inclusive as crianças, pela associação com a propaganda, segundo pesquisas que estão associadas ao aumento de doenças. Já em pesquisa publicada na Public Health Nutrition, revista científica, foi concluído que quanto mais distante da versão in natura, mais baixa é a qualidade dos alimentos. Portanto, não condenamos os alimentos ultraprocessados, desde que as pessoas saibam o que estão consumindo. Então, a intenção não é proibir ninguém de consumir, todos têm livre-arbítrio e sabem o que vão consumir. Então, nós respeitamos todas as escolhas. Queremos regular o acesso direto de crianças aos produtos de baixa qualidade nutricional, já que elas não possuem discernimento para saber o que estão consumindo. Então, se o pai e a mãe quiser comprar, enfim, fique muito à vontade. A sugestão do projeto é que não fique algo de fácil acesso, principalmente desses artigos que têm um excesso de publicidade muito grande para as crianças. E a criança não tem discernimento, não entende o que está comendo, não sabe de fato a qualidade do produto e acaba consumindo muitas vezes pela própria embalagem que é sugestiva. Então, não se trata de uma medida radical, mas um alerta. A alimentação é uma questão de saúde pública e o consumo consciente é uma demanda contemporânea. Estamos no Parlamento justamente para discutir essas novas demandas. Então, eu como legislador aqui na Câmara, senti a necessidade de discutir o assunto e tentar deixar minha parcela de contribuição nesse tempo que eu passarei aqui como vereador. Ao falarmos sobre alimentação, certamente influenciamos a futura sobrecarga de serviços de saúde. Muitas vezes falamos sobre tantas coisas nocivas à saúde e esquecemos de debater o quanto a má alimentação pode também ser prejudicial. Então, acho que é importante ressaltar aqui também o quanto que a gente, eu vou falar mais para frente, mas o quanto que a gente gasta com a saúde pública, obesidade, cirurgias bariátricas, enfim. Então, por que não agora no presente a gente pensar e cuidar da nossa alimentação, nesse caso, principalmente das nossas crianças, para lá na frente nós economizarmos em gastos excessivos no combate. E agora a gente poderia, quem sabe, no futuro próximo, fazer essa economia e gastar na prevenção. Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil o número de pessoas diagnosticadas com diabetes cresceu 61,8% entre 2006 e 2016, enquanto o número de obesos cresceu 60% no país no mesmo período. Em Jundiaí, segundo a reportagem de abril deste ano, 36% das crianças estão obesas. 36% das crianças estão obesas. O aumento desses casos associados à ingestão de ultraprocessados também afeta os custos da saúde no país. Como eu disse, em 2011, por exemplo, uma pesquisa da Universidade Federal de Brasília comprovou que o custo da obesidade ao SUS foi de quase R$500 bilhão, com cirurgias bariátricas, internações e outras doenças associadas à obesidade, como alguns tipos de câncer e problemas cardiovasculares. Portanto, quero dar minha contribuição no Legislativo para combate à obesidade infantil. Então, existe aquele ditado, né, que nós somos o que comemos. Então, vamos agora, mais do que de maneira natural, passarmos a refletir sobre isso. Além de ser um limitador físico nos caixas, gostaria que esse projeto fosse uma reflexão na sociedade. Então, qual que é o intuito? Fisicamente, a criança não tendo acesso já é um ganho muito grande, mas também nós queremos que a população como um todo, os estabelecimentos comerciais, comecem também, que partam dela, uma mudança, novo olhar de pensar na exposição de um supermercado, de um estabelecimento comercial. Será que a gente pode oferecer, de repente, uma coisa mais saudável para a criança, estimular esse consumo, porque existem já pesquisas que falam que as pessoas estão procurando outros tipos de alimentação. Então, quem sabe a gente começa aqui na nossa cidade, sendo pioneiros, a incentivar, de repente, pela exposição dos produtos. Então, volto a falar, nós aqui não estamos querendo proibir ninguém de consumir, porque nós não temos esse direito, mas apenas regulamentar e regular esse acesso, principalmente da criança, a esses produtos. Só para finalizar a fala, que eu já falei demais, para conhecimento, existe um programa da Prefeitura. Em Jundiaí já temos o programa de enfrentamento à obesidade infantil, conduzido pelo titular de endocrinologia da Faculdade de Medicina, Dr. Homero Francisco da Bronzo,
que discutiu conosco o projeto no grupo de estudo e fez importantes sugestões. Aliás, ele é um dos que queriam que subisse ainda mais, deu sugestão na época para subir ainda mais na gôndola. Atualmente, 4 escolas participam do programa, que é o Deodato Jansky, Ivo de Borna, Antônio Adelino Brandão e Judite Almeida Arruda. Há ainda em paralelo a retomada das hortas nas escolas, que contribuem para melhor acesso aos alimentos. Aprovamos recentemente o Plano Municipal de Segurança Alimentar nesta casa, portanto, caminhamos para pensar a alimentação entre todos os poderes. O programa desenvolve ações educativas com as crianças que aliam a importância da boa alimentação e atividade física. Então, é uma maneira mesmo que a gente quis colocar aqui como vereador no Legislativo, para também ajudar a Prefeitura, que já faz campanhas, já tem um processo de conscientização dos alunos, e a gente, quem sabe, colaborar. Então, queria agradecer mais uma vez a todos. Queria abrir a fala para a doutora Gabriela fazer as considerações. Boa noite a todos. Mais uma vez, é com grande alegria que comparecemos a esta casa. Então, eu queria agradecer a presença de todos, parabenizar mais uma vez o vereador Fauás pela iniciativa. E a qualidade da alimentação para a PROCON é um tema muito importante para a defesa do consumidor, é um tema que vem sendo discutido, os colegas Alana e Deck, que vão falar um pouquinho. Então, acho que o vereador já colocou muito a importância, me cabe aqui, então, acompanhar, apoiar e parabenizar, né? Essa conscientização, muito mais só do que o projeto, é convidar a todos, é convidar a sociedade para esse alerta do que acontece nessa movimentação toda, do que a gente vê desse aumento de obesidade, de tudo isso, é chamar a todos, que é responsabilidade de todo mundo, parar, pensar, e o projeto vem fazer isso, né? Não é proibir, como ele falou, não é guerrear, e sim conscientizar. Na medida em que eu faço um debate, né, de que a gente reuniu tantas pessoas importantes para falar sobre esse assunto, é de fato alertar a população, que é a ela que se destina todo esse nosso cuidado, toda essa nossa defesa no tocante a essa enxurrada de ofertas que se tem e que pode ser melhor, né? Que pode ser um consumo mais consciente. Então, essa oferta perto das gôndolas não só faz com que o consumidor pegue sem olhar o que ele está consumindo. Então, assim, é o consumo consciente mesmo, de saber o que está comprando. Principalmente o alvo são as crianças, porque a gente sabe que nos corredores eu vou até o alimento que eu desejo comprar. Então, aí eu já tenho alguma reflexão, não é a melhor, mas já é alguma, sendo que no caixa eu não tenho nenhuma reflexão. Não fui eu que escolhi, foi ele que me escolheu, né? Então, é um alerta, principalmente quando a gente pega uma embalagem e que a gente olha lá e está escrito menos sódio. Eu aí, nem só como coordenadora, né? Como consumidora que sou também e que tenho filhas. Eu olho e falo, puxa, nem sabia que tinha tanto sódio nisso. Então, você começa a fazer uma reflexão do seu dia a dia, né? Esse alerta é convidando a todos, e a indústria e todos os comerciantes, que parem, porque todos nós somos consumidores, todos nós temos criança, temos filhos, temos sobrinho, enfim, envolvido nisso, porque com isso também a preocupação vai ser muito grande de oferecer alimentos. É todo mundo parar, pensar, né? Temos aí uma capacidade de profissionais muito bons na indústria que podem parar para pensar em algo melhor, em oferecer algo melhor. É isso que a gente quer para todo mundo, para toda a população. Muito obrigada, viu? Obrigado, doutora Gabriela, pela fala. Eu vou seguir aqui o protocolo da casa. Gostaria de chamar o primeiro inscrito, que é o André Luiz Lopes dos Santos. O senhor tem 5 minutos para fazer a explanação. Boa noite a todos. O meu nome é André Luiz, eu sou advogado de formação, consultor e trabalho com o tema Direito e Defesa do Consumidor há mais ou menos 20 anos, seja no setor público ou privado, o PROCON, Ministério da Justiça ou fazendo consultoria. Primeiro eu queria dizer que é uma satisfação muito grande tratar de uma pauta tão virtuosa como essa. Cumprimentar o vereador Fauás pela iniciativa, a doutora Gabriela pela articulação que está fazendo o PROCON de Jundiaí,
com o Legislativo, trazendo para essa discussão contribuições de peso, como o IDEC, como a Lana, representantes da academia, estudiosos do tema. É um tema complexo que merece uma discussão qualificada, né? Não dá para ter axiologia num assunto dessa magnitude. Ao longo desses 20 anos trabalhando com isso, se teve uma coisa, vereador, que deu para aprender, é que questões complexas precisam de tratamento bem feito. Elas não se resolvem com casuísmo, com espontaneidade e tentando corrigir o que já deu errado. Então, assim, essa dimensão proativa de trazer o assunto, ainda de uma forma quase pioneira, como está sendo feito aqui, é talvez um dos primeiros grandes pontos a ser destacado, eu acho, nessa proposta. E quanto antes a gente avançar nesse tratamento, antes a gente vai sentir os efeitos positivos disso. Acho que talvez o melhor exemplo disso no Brasil seja o do combate ao tabagismo. Se a gente se lembrar, a primeira legislação a respeito, que criou o Dia Nacional do Combate ao Tabagismo, é de 86. Lá se vão mais de 30 anos. Isto é um processo, não se resolve com uma lei nem da noite para o dia. Mas é preciso começar o processo, né? E o sucesso do Brasil nesse campo do combate ao tabagismo é reconhecido, inclusive, na literatura científica médica internacional, né? Exatamente ontem completou um ano o lançamento de um estudo por um jornal muito famoso da área médica americana, que mostra o Brasil como talvez o caso de maior destaque em todo o mundo no combate ao tabagismo entre os anos de 1990 e 2015, onde a gente teve uma redução dos índices de consumo de fumígenos de quase 60%. Nós chegamos a 2015, que é a data final da pesquisa, com os menores índices de consumo de tabaco, derivados de tabaco da história do Brasil. Ainda assim, em função do tamanho do país, em números absolutos, o Brasil ainda é o 8º maior consumidor de produtos derivados de tabaco do mundo. Então, assim, eu acho que isso ilustra o quanto, de fato, primeiro ponto, é preciso trabalhar legislativamente, não basta boa vontade, estudo e conscientização. E segundo, é preciso ter foco e persistência, não dá para deitar na cama dos louros do sucesso. No mesmo sentido, profissionais da área de saúde vêm nos alertando a defesa do consumidor há um bom tempo, que é preciso seguir o mesmo caminho no tratamento de produtos alimentares não saudáveis, ou, para ser mais preciso, ultraprocessados, como bem trata o seu tema, o seu projeto. A gente não pode deixar que a complexidade de termos como ultraprocessado continue servindo como um verdadeiro escudo para a indústria, para não tratar deles, porque eles tentam sistematicamente desqualificar qualquer iniciativa, dizendo, mas ninguém sabe exatamente o que são ultraprocessados. A gente sabe sim, a gente pode sempre melhorar a qualidade das definições. Agora, tem definição para isso na Organização Mundial de Saúde, tem no Ministério da Saúde, tem em todos os âmbitos. Não dá para dizer que isso ainda não está claro, então não posso tratar. Isso é um argumento de defesa. Nos últimos 10 anos, esse é o fato a ser encarado, os índices de obesidade praticamente dobraram no Brasil, chegando a quase 20% da população, ou mais de 58% de brasileiros com sobrepeso, né? Os números falam por si só, é sempre bom olhar para eles. Me preparando, lendo esses números, vereador, para estar aqui hoje conversando com vocês, eu voltei a um texto que saiu no New York Times em setembro do ano passado e que infelizmente teve pouquíssima divulgação no Brasil, tem na internet, inclusive em português, para quem quiser ler. O título da matéria é muito sugestivo: Como a grande indústria viciou o Brasil em junk food. É um negócio enorme, um texto super detalhado, que mostra de forma muito reduzida que o combate à alimentação não saudável nos países mais ricos, sobretudo na Europa, fez com que os mercados emergentes se tornassem preferenciais, né, para a expansão dessa indústria. Então, trazer este tema, e para fechar e manter o meu tempo, vereador, eu queria dizer o seguinte: acho que o seu projeto tem 2 pontos que merecem ser destacados e justificam o nosso apoio a ele. O primeiro deles é que ele é muito objetivo, ele pega um ponto, não tenta resolver os problemas do assunto de uma vez só e protege a criança, algo que me parece indefensável, assim, não tem como ser contra. É preciso proteger.
E o segundo é a razoabilidade. Está proposto de uma forma que gera, sem dúvida nenhuma, o menor impacto econômico possível ao mercado, pela melhor exposição. É um tema que demanda muito tempo, mas que precisa sair do papel. Acho que esse é o grande mérito da proposta, é dar concretude e colocar Jundiaí como protagonista na discussão de um tema que é mais do que nacional, é mundial. Obrigado. Obrigado, André, pela fala. Próximo orador inscrito, Renato Barreto. Especialista em políticas públicas e também membro do Programa de Alimentação Saudável do IDEC. Boa noite, vereador, boa noite, doutora Gabriela. Agradecer não só a oportunidade da gente vir aqui falar, mas também a iniciativa em si mesmo. Acho que é importante que a gente elogie esse tipo de momento, esse tipo de movimento, porque ele não é comum, apesar do problema hoje ser cada vez mais presente no nosso dia a dia. O IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é um instituto que tem 30 anos de luta em defesa dos direitos do consumidor, participou do processo de formulação do Código de Defesa do Consumidor, tem um histórico de lutas muito grande, que começou com os planos econômicos e que só agora, quase também 30 anos depois, que você consegue um acordo para resolver algo que todo mundo sabia que era um problema, mas mesmo assim demorou 30 anos para os lados conseguirem chegar a um entendimento. Então a gente sabe que esse tipo de processo é algo que demora, que a gente exige esforço de formulação, de buscar o entendimento, e eu, que acompanho desde a última reunião do GT, mas o IDEC, desde o começo dessa discussão, vemos e elogiamos a iniciativa, porque o vereador tem buscado muito essa busca de entendimento, abrir para todos os setores envolvidos e que possam ter impacto se pronunciarem. Então, acho que isso é muito importante, porque a gente consegue chegar em algo que tem razoabilidade e capacidade de ser implementado. Então, acho que, como o André comentou, assim, a gente começa a identificar um problema cada vez mais presente no nosso dia a dia e a propor medidas que não são pontuais, posto que elas estão envolvidas num cenário maior, como o vereador já colocou, assim, de a gente conseguir trabalhar segurança alimentar, educação nas escolas. São temas que dentro do IDEC a gente trabalha hoje também com muito peso no nosso programa de alimentação saudável. A questão que a doutora Gabriela colocou da rotulagem, que é um debate que hoje a gente está tendo na Anvisa, assim, os rótulos são incompreensíveis, a gente tem uma dificuldade enorme de entender se um produto é saudável ou não, faltam informações mínimas. Então são coisas que a gente tem batalhado, tem debatido nesse sentido mais geral de que, olha, não é só uma iniciativa, não é só reconhecer que tem um problema, mas a gente tem que discutir todo mundo junto e trabalhar em diversas frentes para atacar algo que hoje é um dos maiores problemas que a gente tem no país e está sendo uma tendência mundial, que é a epidemia obesogênica, cada vez mais gente com sobrepeso e as doenças que são correlatas a esse tipo de problema. Como foi no Brasil 15 anos atrás o problema da subnutrição, hoje a estatística são 7% de subnutridos e quase 60% de gente acima do peso. Então acho que é importante iniciativas que a gente consiga pontuar esse debate. Acho que a conceitualização tem avançado bastante também, é algo que a gente está, assim, desde 2014, com o lançamento do Guia para Alimentação Saudável, acho que assim, você trabalhar com esses conceitos, assim, do que é a transformação do produto in natura até o que a gente vai consumir. Então, o ultraprocessado foi uma definição que caminhou muito nesse sentido, dizer que, olha, esses são, assim, os alimentos que, entendendo a síndrome que a gente está vivendo de obesogenia, são os que são mais responsáveis por causar isso. Óbvio que não é multifatorial, como a gente coloca, né? Então são diversas coisas que a gente tem que fazer para combater, mas identificar o problema, reconhecer que ele existe, como a gente sabe, é fundamental para a gente começar a resolver. Eu acho que ninguém discorda em nenhum lado que existe hoje esse problema. O que a gente está conversando é sobre que medidas, de fato, vão ter efetividade para a gente começar a combater. E aí que entra, eu acho que é nosso apoio à iniciativa do projeto, reconhecer que ele trabalha do ponto de vista conceitual, algo muito importante, e também do ponto de vista prático, algo muito importante, porque quem é pai, que nem eu sabe, assim, criança pequena, então, assim, a dificuldade que é quando você expõe ela sistematicamente a algo que ela não tem discernimento nem para escolher se faz bem ou faz mal. Ela vai escolher pela cor, vai escolher pela propaganda, vai escolher por coisas que a gente muitas vezes não tem o controle, e o que a gente quer é dar um pouco mais de controle para isso,
Então, no caminho, pelo menos, do caixa, a gente ter assim, a tranquilidade que a gente fez a escolha, conversou e não vai ser surpreendido por algo lá que está, até do ponto de vista, muitas vezes, mercadológico, mesmo pensado para ser oferecido naquele momento, que é algo para aumentar o consumo. Eu acho que é isso, a gente não está querendo falir ninguém, nem levar ninguém assim, mas é discutir a oportunidade que a gente tem para diagnosticar um problema, combater ele de uma forma que é diversos tipos de ação, e essa daí do mercado, acho que é hoje algo que a gente consegue trabalhar com um acordo comum. Eu queria realmente ouvir assim, se tem algum tipo de crítica, porque eu acho que é algo tão interessante, que eu acho que Jundiaí está sendo tão protagonista nisso, e que a gente vai, até do ponto de vista do IDEC, querer levar para outros lugares esse tipo de iniciativa, assim como a gente está trabalhando outros tipos de iniciativa nessas frentes de rotulagem, de preço de alimento, de iniciativas do ambiente escolar, de educação, que a gente também quer levar e, enfim, fazer esse diálogo com outros lugares que o IDEC também acompanha e participa. Então, mais uma vez, agradecer, dizer que estamos aí à disposição também para o que precisar, e estaremos aqui sempre que a gente for chamado. Então, boa noite, gente. Obrigado, Renato. Próximo orador inscrito, Rafael Arantes, do IDEC, nutricionista. Bom, boa noite a todos e todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Fauás, agradecer aqui ao PROCON também, né, parabenizar por essa iniciativa da audiência pública nesse dia de hoje. Dar uma boa noite a todos os cidadãos aqui de Jundiaí também, a todo mundo que está acompanhando essa audiência pública de hoje. E aí, assim como o Renato, né, eu trago aqui, sou do IDEC também, atuo como nutricionista, trazer alguns outros dados, né, que essa audiência pública aqui está possibilitando a gente discutir, que são extremamente salutar para a população aqui. E aí, quando a gente fala desse projeto que está em curso aqui, de toda essa discussão que foi feita, é bom a gente ter alguns dados em mente, né? Então, quando a gente fala de saúde, porque a gente está falando da proteção dos ambientes saudáveis, né? A gente está falando que hoje 56% da população brasileira, né, incluindo todos os adultos, estão com sobrepeso ou com obesidade. E aí, quando a gente faz um recorte específico para as crianças, para o público infantil, a gente tem um dado alarmante, que é 30% das nossas crianças entre 5 e 9 anos de idade estão com sobrepeso e com obesidade. E isso são fatores de risco para o desenvolvimento de várias doenças. E aí aqui está a importância da gente estar discutindo sobre esse tema, de estar realmente fazendo um debate ampliado com todos os setores envolvidos, as organizações da sociedade, a população em si. E aí eu trago aqui alguns outros elementos sobre essa questão dos ultraprocessados, né? Como já foi colocado aqui por outras pessoas, a gente tem um Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento elaborado pelo Ministério da Saúde, e em parceria com vários pesquisadores, como o professor Carlos Monteiro, médico aqui da Universidade de São Paulo, que participou da elaboração do guia, e trouxe esse conceito junto com vários outros pesquisadores, não só do Brasil e do mundo, definindo o nível de processamento dos alimentos. E aí são os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, processados e os ultraprocessados. E esse é um conceito que, apesar de algumas questões, como o próprio vereador trouxe aqui para a gente, ele tem sido bastante consolidado, tanto no meio acadêmico quanto no meio científico. E eu trago, complementando ali um outro dado que o André trouxe, mais uma publicação super recente, que saiu na semana passada, da Universidade de Sorbonne, na França. Eles fizeram um estudo de coorte, né, que se chama um estudo populacional, quando você acompanha a população durante um longo período de tempo. Eles observaram mais de 104.980 pessoas, e esse estudo recentemente publicou que o consumo de alimentos ultraprocessados está ligado com o aumento do risco da probabilidade de desenvolver diversos tipos de câncer. Então, esse estudo, publicado num jornal que chama Lancet, que é super conhecido no meio acadêmico, está colocando essa palavra dos ultraprocessados e correlacionando a probabilidade
do aparecimento de câncer. Então, os ultraprocessados são um termo que existe, eles são reais, eles estão consolidados no meio acadêmico, tanto nacional quanto internacional, e aí está a importância de realmente, e a potencialidade que esse projeto está aqui, da gente colocar esse debate na mesa, e como o vereador e várias outras pessoas colocaram aqui, que é trabalhar também nessa questão da consciência, da gente conversar cada vez mais com a população e com os envolvidos, o que isso quer dizer e de que tema que a gente está tratando. E aí, aproveitando o gancho também, né, um pouco do que o André colocou, do combate ao tabagismo, né? Então, o Brasil tem sido referência nesse combate justamente pela aplicação e instituição de políticas públicas, que é justamente o que a gente está debatendo e está conversando aqui. E aí o que foi criado ali durante esses 30 anos do combate ao tabagismo foi o que a gente chama de ambientes que favoreçam escolhas mais saudáveis. E aí, mais uma vez, correlacionando aqui com o projeto do vereador, é do que a gente está tratando, de possibilitar um ambiente cada vez mais saudável para a população, para as crianças, para os adultos, para que esses ambientes saudáveis facilitem escolhas mais saudáveis para a população. Então, volto a dizer que é extremamente salutar a proposta aqui do vereador. É extremamente interessante a gente, de fato, usar, né, esse projeto como um pontapé inicial e continuar avançando nessas discussões, problematizando, ouvindo realmente todos os envolvidos e todos os interessados, para que a gente consiga bolar, né, soluções não só do ponto de vista de diferentes lugares, como o Renato aqui mencionou também no IDEC, a gente acompanha muito essa questão dos ambientes escolares. Então, a gente tem vários acúmulos, né, tem pensado como proteger cada vez mais o ambiente escolar também, que é muito importante para as crianças, e aí a gente atua muito e trabalha dentro dessa perspectiva dos ambientes saudáveis. E aí gostaria, só para finalizar aqui, né, mais uma vez, de agradecer, parabenizar mais uma vez o vereador, Gabriela também aqui do PROCON e todos os envolvidos nessas discussões, e dizer que ambientes saudáveis vão poder propiciar cada vez mais escolhas saudáveis e que a população vai saber, né, vai estar cada vez mais consciente e podendo melhorar a situação de saúde. Boa noite. Obrigado, Rafael, pela fala. Gostaria de registrar a presença dos vereadores Rafael Antonucci, colega de bancada, e o vereador Rogério de Voturucaia. Obrigado pela presença, e também registrar a presença da minha família, dos meus pais, do meu irmão. Obrigado pela presença também. Seguindo aqui a audiência, próximo inscrito, Marcelo Garcia Canelas. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar você, vereador, realmente pela... O que mais me chamou a atenção na sua fala foi a prevenção, de você falar que você está preocupado para que daqui a alguns anos, hoje a saúde não gaste o que ela gasta hoje. E a gente tem uma dificuldade aí enorme em implantar no brasileiro esse tipo de informação, né? O André, né, o nome do senhor, o doutor André, falou do tabagismo de 30 anos. Aliás, enalteceu muito a minha noite só por causa disso, por causa do trabalho que eu também executo. E para você ver pelo meu tamanho que eu também ando preocupado com a alimentação, e a gente vê a dificuldade que nós temos nos nossos restaurantes, nas nossas lanchonetes. Não tem nada saudável, e o que tem de saudável é absurdamente caro. Ele é 3, 4 vezes mais caro do que um produto ultraprocessado que vai fazer mal para a sua saúde. Isso é uma coisa também que, né, eu creio que teria que ser combatido. Eu não sei se o PROCON, se alguém tem o poder para isso, mas é um absurdamente caro. Aí você vai comprar alguma coisa 100, ele é mais caro. Se é 100, ele tinha que ser mais barato, né, cara? Não tem, não incluiu, né? E se você colocar lá qualquer produto que você veja que não tem, ou que ele é 0, acabou, já era. É 5 vezes mais caro do que isso. E eu estou, assim, muito feliz com essa atitude, porque eu também trabalho com supermercado. A gente, né, comentou sobre isso. Há 37 anos que eu vendo pro supermercado, e eu sei a luta
que é e o quanto se gasta em marketing e investimento para você ter aquele lugar que eles têm perto do caixa. Isso é uma briga muito grande, porque vai mexer com valores, eu sei porque eu conheço, eu mexo com isso. Tem empresas que vendem produtos que não tem nada de saudável, exatamente zero, e fazem um investimento enorme para estar ali, para fazer com que a criança fique puxando a mãe, e o vendedor usa até essa expressão para o dono do estabelecimento. Chega perto de algumas datas festivas que nós tivemos agora a Páscoa, que tem Dia das Crianças, sai esses produtos com algum chamariz, alguma coisa, embalagem, alguma coisa diferenciada, ele já vem com o dinheiro no bolso para comprar o lugar aonde que a criança vai enxergar. Isso o próprio repositor, ele já está instruído para isso. O vendedor já sai com essa arma na mão. Fala, vai lá e compra tal espaço, que em tal espaço a criança vai enxergar e a criança vai encher o saco do pai e da mãe para comprar. Isso daí já é fato consumado. Então, feliz demais, eu vou me expressar assim, dessa maneira, muito mais em saber que você está preocupado com prevenção, isso daí nós temos que espalhar não para alimentos ultraprocessados, mas você tem que espalhar para tudo. Nós temos muitas coisas aí para nos preocupar antes do que aconteça. E o brasileiro gosta de atirar e correr atrás da bala, Esse é o estilo brasileiro. Nós teremos que acabar com isso. E isso daí é uma das coisas aí que vem vindo, e que isso se propague para algumas outras coisas. Ok? Boa noite e parabéns, viu, vereador? A sua fala também foi muito coerente, muito bacana de ouvir vocês falar sobre isso. Obrigado, Marcelo. Próxima inscrita, Gilmária Cardoso de Jesus, representando a Copersica. Tudo bem? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao vereador a oportunidade de estar aqui hoje. Meu nome é Gilmária, eu trabalho na Copersica com gerenciamento de categorias e sortimento. A Copersica está sempre disposta a contribuir no que for benéfico para a sociedade, mas ao mesmo tempo nós entendemos que não se trata de um problema que será resolvido apenas tratando o varejo alimentar. Nós entendemos, como algumas pessoas já disseram aqui, a obesidade é um problema que abrange não só a criança, mas também o adolescente e o adulto. A questão para nós maior aí é conscientizar a sociedade em relação à má qualidade de determinados alimentos, quando, na verdade, 90% do que é fornecido, aliás, acho que 95%, são alimentos ultraprocessados, desde o iogurte, o salgadinho, o refrigerante, o biscoito, o pão que você leva para casa. E dessa forma, a Copersica ela se preocupa e vê que não é a solução, não seja exatamente só essa. Eu vou tirar o produto do check stand e vou resolver um problema. Podemos estar contribuindo sim, mas entendemos que precisamos abranger não só o varejo, como foi falado, como eu falei agora há pouco, mas também, pensando em contribuir com a sociedade, a Copersica está desenvolvendo um projeto juntamente com a Sescope, que é para visitar algumas comunidades e tentar falar para essas comunidades qual que é a importância de ter um alimento saudável. Por exemplo, vamos montar uma horta numa comunidade onde não tenha, as crianças não saibam qual a importância de comer legumes, uma verdura. Então, assim, para nós, a solução não está apenas na questão do varejo, até mesmo porque você encontra o chocolate, o biscoito, a bolacha numa farmácia,
Você vai na farmácia, lá no balcão você encontra a barrinha, que ela também não é saudável, como dizem que é, mas não é. O chocolate está lá também, a bala está lá também, no boteco da esquina. Então, assim, o problema para nós ele é muito mais complexo do que podemos imaginar. Mas nada impede que possamos contribuir, desde que isso seja para todo o município. E acredito que se precisar, vamos sim, de alguma forma, contribuir. Vamos ter que ver, como eu falei, da dificuldade de expor os produtos de monodose, porque produtos de monodose, eles são de fácil roubo, né? Aí você vai falar, mas você pensa no financeiro. Temos que pensar também na questão do prejuízo para a empresa, porque a empresa ela também não vai querer ter prejuízo, uma vez que vai expor um determinado produto num espaço que não é próprio para ele. A questão da altura também não fica visível. Eu meço 1,60 m, então se colocar um produto na minha altura, 1,50 m, até mesmo por questão do sortimento, o que a indústria oferece. Então, acho que nós temos que atingir as mídias, tá? Principalmente mídia, através das indústrias, as embalagens, a questão das escolas, da conscientização, porque o trabalho ele é muito mais amplo. Então, isso para nós, na verdade, eu estou falando isso que é opinião minha até, para nós, tirar um produto do check stand não vai resolver. Na minha família, a gente tem problema de obesidade. Eu tenho sobrinhos de 30 anos obeso, eu tenho um sobrinho de 5 anos obeso. E eu conversei com a mãe dele, que é minha sobrinha, que ele é meu sobrinho neto. Ela me disse, tia, não vai resolver o meu problema. Vai resolver que eu não tenho que falar, Arthur, não pega. Arthur, não pega. Mas se ele for na esquina, ele vai ver. Se ele for no meio da loja, ele vai ver. Então, não vai resolver. E ele está se conscientizando de que ele tem que comer a maçã, que ele tem que comer os legumes. Então, eu falo para ele, se você não comer, eu te dou uma maçã em casa. E ele troca. E ele falou, às vezes, não é só o biscoito. Tem o carrinho Hot Wheels. Ele falou assim, ele chora, porque você não comprou um carrinho para mim. Então, assim, o problema é muito maior. Ela falando da questão de brigar com a criança, que não tem nada a ver a questão do Hot Wheels com o brinquedo. Às vezes ele chora muito mais por um brinquedo do que por um produto que ele tem que comer. Então, assim, a opinião nossa é mais uma questão de conscientização, que a gente possa conscientizar, eu não tenho filho, mas os filhos. E eu acho que cada um conscientizando. Vou só dar um exemplo rapidinho de um sobrinho meu. Quando ele tinha 11 anos de idade, na escola, numa determinada aula, uma professora explicou qual eram os danos de tomar uma Coca-Cola. E ele adorava refrigerante. Ele chegou em casa e falou, mãe, a partir de hoje eu não tomo mais refrigerante, porque refrigerante faz muito mal, e eu não sabia. Porque a minha irmã nunca falou, João, o refrigerante causa isso. Porque a má alimentação, ela causa a obesidade, ela causa a desnutrição, porque se você não comer bem, você fica desnutrido, porque você não tem nutrientes. A má alimentação, ela causa colesterol, ela causa diabetes, entre outras doenças. Então, assim, o problema é muito mais amplo do que pensamos. Eu acho, sim, temos que nos preocupar, o problema é sério, é seríssimo, e eu acho que a gente tem, sim, que fazer alguma coisa, mas ver em quais os lados que nós podemos atacar além do varejo alimentar. Muito obrigada. Obrigado, Gilmária. Mais um inscrito, Renato Godoy, do Instituto Alana. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado, vereador Fauás, pela iniciativa. Agradeço à Câmara Municipal de Jundiaí pela organização dessa audiência pública. Agradeço à doutora Gabriela pela iniciativa desde o início, né? Nos reunimos lá em São Paulo, nos reunimos aqui em Jundiaí também algumas vezes. Bom, eu falo aqui em nome do Instituto Alana, né? Que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que atua com diversas frentes transformadoras com o intuito, com a missão institucional em comum entre todas essas frentes, de honrar a criança, que nós entendemos como sendo um indivíduo de até 12 anos de idade. E uma dessas frentes é justamente o programa Criança e Consumo, né, que trata há 12 anos da promoção da conscientização
do debate em torno dos malefícios causados pelo consumismo infantil, né? E nós entendemos como um dos impulsionadores, né, como um dos principais pilares de sustentação desse fenômeno do consumismo infantil, a publicidade direcionada à criança. Perdão. Então, nós entendemos que iniciativas como essa colocada pelo vereador são de fundamental importância para se somar ao ordenamento jurídico brasileiro, que já prevê a abusividade da publicidade direcionada à criança, né? Então, uma norma legal como essa, municipal, traz sem dúvida um reforço normativo, né, para o tema da publicidade infantil. E nós destacamos como essa nossa contrariedade, né, qualquer forma de comunicação mercadológica direcionada ao público infantil, nós entendemos que não é só a publicidade que aparece na televisão, o que agora hoje em dia aparece no YouTube ou num outdoor, publicidades tradicionais, né? Nós entendemos também que o ponto de venda é uma forma de publicidade, né? O rótulo também é uma forma de publicidade, e uma forma de direcionamento de publicidade para a criança, né? Então, eu acho que isso é muito salutar, né, no projeto de lei, essa preocupação com o ponto de venda, né? Fazendo um diálogo aqui com a fala anterior da doutora Gilmária, né, da Copersica, justamente isso que ela mencionou, né, da marca de carrinhos, enfim, essa questão do pedido excessivo da criança para a compra de um determinado produto, como um carrinho, enfim, ou outro produto qualquer, seja alimentício ou não. Isso faz parte de um fenômeno que a gente entende como sendo chamado estresse familiar, né? É o mercado se imiscuindo, né, na relação entre pais e filhos, pedindo que as crianças peçam excessivamente aos seus pais aqueles produtos, obesogênicos ou não, né? Falando aqui de uma forma um pouco mais geral, e que nós sabemos que o mercado ele é bilionário, ele tem estudos neurocientíficos, neurológicos acerca do comportamento da criança com relação ao consumo, e ele tende a sair vencedor nessa batalha, infelizmente, né? Então, nós entendemos que a regulação de um ponto de venda, por exemplo, é um passo muito importante para se coibir esse tipo de prática abusiva, né? Só para você ter uma ideia, né, a questão do estresse familiar, ela gera, inclusive, um endividamento das famílias, né? Uma pesquisa recente da Sociedade de Proteção ao Crédito, um órgão que entende bastante sobre o endividamento das pessoas, mostrou que 52% dos pais afirmaram já ter até se endividado para atender os desejos de consumo dos seus filhos, né? Então, nós debatemos muito nessa questão, as consequências do consumismo infantil, né, que são inúmeras, né? Uma delas, como já citei, é o estresse familiar, a questão da obesidade, que é um problema premente da sociedade brasileira. Esses números que o senhor trouxe de Jundiaí são alarmantes, são maiores do que o nível nacional, né, trazendo ainda mais essa necessidade, essa urgência de se trazer uma regulação, né? Eu espero que em breve a gente possa comemorar e apontar Jundiaí, como o Renato mencionou, como um protagonista, né, como um pioneiro nesse tipo de ação legislativa. E a questão da obesidade, né, no ano passado, acho que o senhor citou também alguns dados econômicos, né, porque muitas vezes se diz, não, se formos regular a publicidade direcionada à criança, se formos regular a publicidade de alimentos ultraprocessados, isso causaria um grande impacto negativo, né, no mercado brasileiro como um todo, nas grandes indústrias. A pesquisa que nós publicamos no ano passado em parceria com a Economist Intelligence Unit, uma unidade de inteligência da revista britânica The Economist, mostra que nos próximos 15 anos, se hoje, exatamente hoje, fosse efetivada a proibição da publicidade direcionada à criança em todos os âmbitos, não só nos ultraprocessados, nós teríamos um ganho para a sociedade de 77 bilhões de reais nos próximos 15 anos. Ou seja, as perdas, né, que eventualmente o mercado teria seriam superadas em 77 bilhões pelos ganhos que a sociedade teria. Esses ganhos, notadamente, se dão, sobretudo, na área de saúde, com a diminuição de cirurgias bariátricas, como o senhor mencionou, na diminuição da compra de medicamentos, na diminuição de internações e até de ausência no trabalho futuramente, causadas pela obesidade e pelas doenças crônicas não transmissíveis, também oriundas da obesidade. Acho que, para finalizar, mais uma vez, parabenizar, né, a iniciativa da Câmara Municipal de Jundiaí, do vereador do PROCON Municipal,
de todos os munícipes aqui presentes e ficamos muito satisfeitos de participar desse debate e continuaremos satisfeitos mais ainda de poder participar da aprovação e do aprimoramento desse projeto para uma sociedade melhor, não só em Jundiaí, para que isso se replique como exemplo pelo Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Também queria registrar a presença do nobre vereador Valdeci Vilar. Obrigado pela presença. Queria abrir a fala agora para a gente caminhar para o encerramento. Doutora Gabriela, quiser fazer algum esclarecimento final, fique à vontade. Eu acho que foi bem esclarecedor. Acho que todo mundo aqui tem pontos muito incomuns, né? E acho que a gente está caminhando para alguma coisa que realmente a gente vai poder comemorar, não só a aprovação, é comemorar essa conscientização, essa melhor prática de todas as partes, né? Tanto do consumidor quanto dos fornecedores. E como a fala da colega da Copercica falou, acho que a gente tem muito a avançar mesmo. Então, se a gente até estava falando aqui, se tem ou não a amplitude do estabelecimento comercial, a farmácia, é nisso que a gente vai caminhar. Se não tem amplitude, terá. Esse é um passo, né? Como a gente falou, o problema é muito maior, mas tem que começar de alguma forma, né? E que bom que vocês já estão pensando em como fazer junto uma mudança. A mudança tem que ser na educação, mas nós, mães, precisamos dessa conscientização de quem faz. Que, aliás, isso é um direito que está no Código de Defesa do Consumidor, né? A proteção contra a publicidade e o direito à informação precisa, já é um direito do consumidor. E a lei só vem a trazer esse direito que já existe, pormenorizado, já que na prática, a gente ainda luta muito pelos direitos que já estão no Código de Defesa do Consumidor. Obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Queria agradecer mais uma vez a todos os presentes, aos nobres vereadores. Como eu disse, a intenção do projeto não é mudar o mundo, a gente não tem essa pretensão, nem essa competência para isso, mas eu, como disse no início, deixar essa colaboração pelo caminho legislativo. A gente sabe, tem muitas entidades em todas as esferas pensando no assunto, esfera federal, estadual, e por que não aqui na municipal a gente, de maneira pioneira, começar fazendo esse trabalho nas gôndolas dos caixas, tendo esse projeto como pioneiro na cidade para levar para todo o país. Eu tenho certeza que, se esse projeto for aprovado e as pessoas entenderem, começar a olhar de fato a relação do alimento com a obesidade, a relação do alimento com as suas crianças, tenho certeza que nós teremos um ganho gigantesco. E eu sempre gosto de falar, essa cadeira que a gente ocupa aqui não é nossa, essa cadeira da população. A gente não acorda do dia para a noite com projetos que estralam e olha, eu vou fazer tal coisa. Então, se apoderem de nós aqui, tá? O Rogério, o Valdeci, o Rafael e eu aqui representando o Legislativo, nos usem, entre aspas, nos procurem, tragam sugestões, vamos construir juntos uma cidade melhor, com propostas boas. Só comentar, o Marcelo falou a relação aos produtos, eu acabei esquecendo, o senhor tocou num ponto muito importante. Imagina se daqui para frente começarmos a consumir produtos mais saudáveis, tenho certeza que a indústria irá direcionar mais produtos, mais variedades, como a Gilmara disse, a indústria também tem que oferecer mais produtos, tenho certeza que o preço vai cair, é natural, então temos que incentivar isso. E por fim, quando eu falo estabelecimento comercial, tanto que a gente tomou cuidado de não pôr mercado, colocamos estabelecimentos comerciais, então a sugestão é que seja para todos os estabelecimentos que vendem esse tipo de produto. Então, queria mais uma vez agradecer, tenho certeza que todos nós ganhamos com essa audiência, toda a população que está nos acompanhando em casa, também queria cumprimentar e agradecer, e encerro a pauta aqui, não havendo mais falas, agradeço a todos a presença e declaro encerrada essa audiência pública. Mais uma vez, obrigado a todos que vieram de longe também, e se Deus quiser a gente se encontra agora na votação do projeto. Uma boa noite, fiquem com Deus.